Aqui está a razão pela qual você deveria começar a namorar com mulheres feias. É neste vídeo aqui que eu vou te ensinar de fato como conseguir pegar as miúdas de nota 10, porque a maioria dos homens querem mulheres de nota 10, sendo que nem nota 5 conseguem ter. Então é disso que vamos conversar no vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre mulheres, que é uma das coisas que eu tenho dado mais conselho aos amigos que ficam perto de mim. Já me pediram tanto, por isso eu pensei, ao invés de eu estar a dar conselhos assim, cara a cara, que tal eu estar a produzir uns conteúdos, estar a postar de fato. Quem estiver interessado em aprender alguma coisa, vir aqui no meu canal me acompanhar. Anos atrás, quando eu estava no ensino médio, no tempo em que eu era gordo e inseguro, e de fato um feio mesmo, que nem conseguia, de fato isso mesmo. Naquele tempo ali eu queria estar a namorar com mulheres que de fato eram boas. E de fato, quando eu tinha uma oportunidade de mandar parar uma mulher bonita, eu nem conseguia falar da forma correta. Eu estava a gaguejar, nem conseguia se mexer porque eu estava a tremer. Era a carga mais pesada que eu poderia colocar no meu carinho. Então eu estava a carregar um peso que era mais grande do que a minha própria força, bro. Então, depois de eu estar a passar por tudo isso, de fato quis mudar. Então, o que eu fiz basicamente foi namorar com miúdas feias. Então, vou te explicar aqui de fato o que você pode aprender, o que você também pode fazer o mesmo. Porque se você é inseguro, alguém que não se socializa, alguém que de fato não tem papo com mulheres, esse vídeo vai te ajudar bastante. Então, basicamente o que eu fiz foi começar a namorar com miúdas que estavam ali a mostrar interesse para mim, porque de fato, sempre, por mais que você seja feio, vai ter aquelas miúdas que vão te gostar, apesar, sempre vai ter miúdas ali que vão ficar tipo, nossa, esse jovem é um gato, porque bro, naquele tempo, da forma como eu estava, só de pensar hoje, bro, eu ainda estava assim, mas existiam mulheres que estavam busy, é mais nem que fudido pensar nessa cena, sabe? Então, de fato, uma das coisas que eu fiz foi aceitar que eu estava no nível 0. Para começar a construir algo grande, eu tinha que começar de uma base. Então comecei a namorar as miúdas mais feias. Aquelas miúdas que mostravam interesse, mas eu ficava tipo, bro, se eu namorar com essa que os meus bradas descobriram, de fato o que vai acontecer aqui é que vão me rachar, bro. Comecei a abraçar essas mesmas. Comecei aos poucos a namorar com essas mesmas. E de fato foi uma das melhores coisas, porque quando você começa a namorar com miúdas feias, né? De fato começas a ganhar o que chamamos de experiências. Começas a perceber que todas as mulheres são iguais. Todas. Pode ser uma bonita, uma feia, todas são iguais. Então eu comecei a respeitar esse processo. Depois de um tempo eu consigo ver que se fosse que eu estava a chorar para de fato ficar com nota 10 só, não ia conseguir ficar com nota 10 porque de fato eu estava de fato a correr atrás das miúdas mais bonitas. Então eu comecei a respeitar o processo. Comecei a pegar com as miúdas feias. Comecei a ganhar experiências aos poucos, né? Porque de fato quando estás a conversar com uma miúda que é feia, você nunca vai estar a gaguejar, porque estás de fato bro, essa aqui eu vou gaguejar, tem o que aqui, essa aqui é quem? Com o tempo começas a perceber que, por mais que uma miúda seja bonita, é uma mulher também. Faz as mesmas coisas que aquela miúda que chamam de feia faz. Então, uma das coisas que me ajudou foi ficar com as miúdas feias. E esse é um conselho que eu te dou. Se você é um homem que nem consegues desenvolver uma conversa com uma mulher, comece a pegar com aquelas miúdas que muitas pessoas consideram feias. Todo mundo fica tipo, não, eu não vou ficar com essa aqui. Porque a maioria das vezes o que tem acontecido é o seguinte: eu fico interessado com uma mulher, a mulher não está interessada em mim, está interessada em outro cara, e o cara está interessado numa mulher, que aquela mulher está interessada em mim, aquela mulher não quer que o cara está querendo ficar comigo. Então é isso aí. Comece a abraçar as miúdas feias. Aquelas miúdas que poucas pessoas notam, dão atenção. Começa a ficar com essas mesmas. Com o tempo vais ver que uma hora, a outra, as coisas estão a mudar. Não conseguias manter uma conversa fluida, 2 semanas estás a conseguir manter. Estás a ver a Mariolina ali, estás a ver é a mesma coisa com a Joana. Estás a lançar papo, estás a conversar aos poucos. Vai chegar uma fase em que vais colocar todas as mulheres no mesmo nível. Não vai haver nenhuma diferença, todas são iguais. Então é isso, comece com as miúdas que você considera feia, aquelas miúdas que mostram interesse, mas você nem está nem aí. Entender que estás no nível 1. E para você chegar no nível 10, precisa passar por nível 2, 3, 4, 5, esses todos os níveis. Então comece a namorar com as miúdas feias. Ao longo do tempo vais começar a construir o que eu chamo de experiências, ao ponto de você levar uma mulher que você considerava uma rainha, colocar no mesmo nível que você leva aquela outra. Vais deixar todas no mesmo nível. Porque chega numa fase em que você começa a ver mulheres como se fosse qualquer pessoa. Você começa a ver que não, é humano também. Da mesma forma como eu trato aquela que consideram feia, essa também é a mesma pessoa. Então quando você chega nesse nível, de fato de conseguir enxergar as mulheres no mesmo nível, acaba chegando
no topo de conseguir pegar as miúdas bonitas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Se te ajudei de alguma forma, peço que subscrevas aqui no canal, deixa o teu like. E se tens alguma experiência que talvez você já passou, outra vez foi a mesma coisa, né? Que foi pegar as miúdas que consideravam feias, mas você conseguiu aproveitar essas experiências para conseguir as bonitas, comenta aqui embaixo. Lembrando que o termo feio, feia não existe, bonito ou feio não existe também. Não faz nenhuma diferença. Porque se você se considera feio, você é. Agora, se você se considera bonito, você também é bonito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero estar ajudando de alguma certa forma. Hoje estou aqui no pântano. Pode ver que, arroz, etc. Então, lá em casa chegou uma visita, não consegui gravar. Por isso eu tinha que vir aqui no pântano, organizar, gravar um vídeo para ti. Então, espero te ver no próximo vídeo. E peace!